dizer coisas boas, pois a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom do seu coração tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Amém? Esse é um desafio constante que eu passo, que eu tenho na minha casa, na minha vida, e eu tenho certeza que você passa na sua intimidade, na sua casa, na sua vida. O desafio de se alimentar de algo bom, se alimentar de um tesouro bom e reverberar coisas boas. Né? Porque eu percebo que muitas vezes na minha vida, o que tem saído de mim, às vezes são coisas que não são muito legais. E aí facilmente a gente percebe que isso acontece porque eu não estou me alimentando o suficiente. A gente percebe que está faltando às vezes uma oração, está faltando uma meditação, está faltando uma vida com Deus, uma vida de comunhão. E muitas vezes a gente simplesmente não tem o que entregar para as pessoas. A gente só entrega aquilo que está dentro do nosso coração. E às vezes a gente entrega para as pessoas as nossas ansiedades. Às vezes a gente entrega para as pessoas as nossas insatisfações. A gente entrega para as pessoas as nossas expectativas a respeito delas. Mas a gente não consegue entregar aquilo que Cristo comunica de virtude aos nossos corações. Então, o que a gente tem, o que tem dentro do nosso coração? São coisas boas ou coisas ruins? Eu queria deixar essa pergunta para que hoje, nessa manhã, a gente parasse diante de Deus e fizesse uma reflexão a respeito da nossa semana, como foi a nossa semana. Será que a nossa semana foi uma semana em que eu consegui entregar para as pessoas um coração bom, um coração bem resolvido, ou eu consegui entregar para as pessoas um coração ansioso, um coração carente, um coração que espera sempre um retorno naquilo que eu faço, um coração simplesmente comercial, né? O que eu tenho entregado para as pessoas que passam no meu caminho? Será que as pessoas que passam no meu caminho bebem de um espírito de quem se importa, de quem consegue ter conversas verdadeiras? Será que as pessoas que passam na nossa vida ficam na superficialidade e só conseguem falar com a gente de coisas assim, sabe, superficiais, a respeito das nossas expectativas? Então eu entendo que com essa palavra Jesus está falando pra gente que a gente precisa se alimentar de um tesouro que é excelente. A Bíblia diz que não tem mistério mais excelente do que o tesouro de Cristo na nossa vida. Esse é o mistério. Nós recebemos desse tesouro, eu e você. Olha que privilégio, né? Nós temos aqui um privilégio de termos recebido um tesouro. Tanta gente está buscando tantas coisas aí fora. Tanta gente está buscando essa satisfação em tantos lugares diferentes. E eu e você, a gente está aqui essa manhã. Então nós, mais uma vez, temos a oportunidade de receber de Deus um tesouro. E não é um tesouro que às vezes, pode comprar as coisas desse mundo, mas é um tesouro que pode transformar quem passa na nossa vida. É um tesouro que pode transformar o meu relacionamento com a minha esposa. É um tesouro que pode transformar o meu relacionamento com os meus filhos, a forma com que eu exerço a minha paternidade, com que eu exerço a minha maternidade. Pode transformar minhas relações de trabalho, pode transformar as minhas entregas, seja com trabalho, seja em casa, seja em todo lugar. Isso pode transformar a minha vida. Porque o que eu entrego para as pessoas não é fruto de carência ou de expectativa, mas de uma convicção de quem eu sou, em Cristo. Amém, gente? Então eu queria orar com vocês. Se você puder fechar os seus olhos por um minuto para a gente orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque esse lugar a gente consegue se sentir em família, Deus. Que a gente possa mesmo entender que nós somos famílias de Cristo e que ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é super-homem, mas todos nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça sobre as nossas vidas, do Teu perdão, todos os dias, Pai. Nos ajuda a vencer a nossa carne, as nossas dificuldades, Deus, as nossas tentações, para que a gente possa entregar para as pessoas o Teu Espírito, Pai, um Espírito bom, de quem tem cultivado coisas boas no coração e por isso tem o que falar, tem o que entregar, tem como amar, tem como cuidar. Então nos dá, Deus, essa fé, essa convicção, tira de nós todo o medo, que muitas vezes nos torna ansiosos, nos torna cheios de expectativa, mas que o nosso coração seja um coração de fé, para que a gente possa entregar a Cristo para as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de compartilhar algo rápido com vocês. A primeira música que a gente vai cantar nessa manhã, ela fala a respeito do reino de Deus. E
Com a palavra que o Ivan compartilhou rapidamente, Deus foi ministrando no meu coração algo a respeito do reino dele. E eu gostaria que, aos que podem, olhem para o lado, e aos que não podem, que tragam à memória as pessoas que conhecem. E se atente para essas pessoas e perceba o quão diferente nós somos uns dos outros. Né? Então, por favor, agora aí mesmo, olha para o lado, para a pessoa que está literalmente do seu lado, para a pessoa que está muito longe também, e repara nas igualdades e nas diferenças. E aqui tem pessoas que, por exemplo, o Diegão, eu olhava para ele e pensava, aquele negócio, né? A gente já tem aquele estereótipo, mais roqueiro, não sei o quê. Aí já começa aquelas diferenças, a gente começa a construir muros. Não estava errado. Olha pro Pedrão aqui, primeira vez que eu vi o Pedrão, um cara mais marrento, mais bravo, aquela coisa assim. As pessoas quando olham pra mim já me falaram muito, você é metido, você é um cara meio chato. Não é todo mentira, mas enfim. Não. Mas quando a gente se permite passar por esse muro que a gente construiu, viver uma ponte, se conectar à pessoa, a gente vai descobrindo o quão belo e diverso é o reino de Deus. O quão extenso e muito além vai o reino de Deus do que as nossas expectativas, do que aquilo que a gente pensa e deseja para a nossa vida. Quem está do nosso lado não está do nosso lado à toa. A gente tem trocas com essa pessoa, não é uma relação de crédito e débito, mas a gente tem trocas de vida. A gente compartilha a nossa e a da pessoa com a gente de uma forma que, é o que o Ivan falou, não tem como não ser transformado, não tem como não viver transformações e mudanças da parte de Deus nas nossas relações. Fico feliz de ver tantas pessoas aqui e tantas pessoas diferentes, porque são oportunidades tão ricas da gente ser transformado em quem Deus nos chamou para ser. Para a gente poder entregar quem nós somos para as pessoas e ser cada vez mais quem nós somos, amém? Então vamos celebrar nessa manhã o reino de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos adorar a Deus. A tua igreja te adora, A tua igreja te adora. que a gente possa adorar na dificuldade também, Pai. Tua igreja Não te só quando aquilo vai bem, quando as adora. situações estão indo bem, na facilidade, no riso, Tua igreja mas principalmente no choro, que a gente não se esqueça do seu amor, Pai, por nós, que é maior do que tudo. Que a gente não esqueça quem a gente é e principalmente que a gente não esqueça quem as pessoas são em Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Papai. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, A tua igreja te adora. Aleluias. A gente pode viver nessa convicção que a gente tem um amigo. E esse amigo, sim, a gente encontra nas pessoas. E esse que tem que ser os nossos olhos quando a palavra fala que a gente não vai mais olhar com os olhos da carne, mas a gente vai olhar com os olhos do Espírito. É a gente fazer o exercício de ver no nosso irmão, no nosso Pai. Amém? Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. não existe nada
melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluias. Que a gente encontre essa paz com quem estiver ao nosso lado, amém? Não adianta a gente pensar que vai ser com outra pessoa, não. Porque o que Deus, a bênção que Deus nos deu, Ele já nos deu. Ah, Ele não tem mais bênção? Ele tem. Mas a gente tem que agradecer, ser grato. E ser grato não é só falar obrigado, Deus. É viver a gratidão. Como diz a Dona Ivalda, o amor é a coisa melhor que tem, né, Dona Ivalda? Não tem outra coisa melhor. Então vamos viver o amor com quem já está do nosso lado e não com quem a gente gostaria. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Quero ver, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guie ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade Me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Amém, aleluia. Que o Espírito de Deus sempre nos lembre da bondade dele, amém? E que a bondade dele vai ser vivida de quem está do nosso lado, amém, irmãos? Você quer falar? Então ora. Então ora. Mamãe. Você quer orar? Ora então, ora Felipe. Não quero. Bom dia, pessoal. Vamos orar aqui por essas crianças, pela coisa mais rica que a gente tem na nossa igreja. Olha só, gente. Isso aqui não é a bondade de Deus na nossa vida, né? Olha só, quanta bondade de Deus na nossa vida. Graças a Deus por isso, né? Então vamos fazer uma oração para elas, para a gente ir para a salinha, que hoje tem aniversário na salinha. Tá a coisa mais linda, né? Jesus, cadê a Rebeca? Chegou. Acho que ela está lá atrás, ia orar por ela. Mas, Jesus, a gente quer te agradecer, Senhor, por toda essa bondade que Tu trouxe para a nossa vida, Senhor. E a gente quer te pedir que você nos auxilie, nos dê sabedoria, para que a gente não desvie essas crianças e para que a gente auxilie eles a caminhar, a seguir o Teu caminho, seguir os Seus passos, Senhor, a Te buscarem cada vez mais e serem cada vez mais cheios de Ti. E que a gente possa todos os dias estar
presentes e conscientes, aprendendo deles o novo de Ti que Tu enviou para as nossas vidas, Jesus. Nos dê essa sensibilidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá para essa linha, criançada. Coisa boa demais, bom demais. Gente, que maravilha, que privilégio a gente ser ministrado por Deus e sentir mesmo o cuidado dele, a misericórdia dele em tudo, em todos os detalhes na nossa vida, em cada palavra, nos louvores, a gente ser edificado, ser, sabe, confortado no nosso coração. Isso é bom demais. Mas bom mesmo é a gente viver em comunhão. É a gente ser edificado na vida uns dos outros e a gente saber que a gente pode arriscar na nossa vida, sabendo que a gente tem irmãos e pessoas que vão nos suportar nas dificuldades, nos momentos de fraqueza, e a gente saber que a gente tem um compromisso de vida uns com os outros. Isso é céu na terra. E nesse sentido eu queria chamar uma família pastoral, uma família amiga. Ivan, Karina. O Ivan e a Karina, para quem não conhece, eles já estiveram aqui outras vezes conosco. Eles são pastores lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eles têm um trabalho missionário nas comunidades ribeirinhas lá do Rio Negro. Eles carregam eles representam e carregam essas comunidades no coração. Eu me emociono porque eu assim, peguei um pouco do início ali da caminhada de vocês e vi a disposição com que vocês se lançaram para isso, e sabe, e o trabalho que vocês fazem lá, a disposição, a entrega de vida, e a gente sabe que é uma entrega de duas pessoas. O Ivan não está sozinho, e talvez por isso vocês tenham tanta força no trabalho que vocês estão fazendo lá, e representatividade, e saber, assim, com confiança de que nós estamos lá sendo representados por vocês. E isso, sabe, me enche de alegria e fico alegre mesmo de poder te receber aqui, receber vocês aqui. Essa é a casa de vocês em Florianópolis. Sintam-se à vontade, tá bom? Karina. Se você quiser falar uma coisinha, começa, amor. Bom dia, irmãos. Que bom estar aqui. Obrigada, pastor Hugo. É uma alegria para a gente, mas para a sorte de vocês, não sou eu que vou pregar. Eu gostaria de cumprimentar vocês, dizer que eu estou muito feliz mesmo. Estava aqui adorando ao Senhor com vocês. A gente fica nervosa. Eu sou nervosa, não vou falar por ele, porque ele não fica, não. Eu fico nervosa. Quando eu estou no lugar onde eu estou, né, estou chegando, mas eu estava me lembrando aqui como é bom a gente chegar em cada lugar, a gente conhecer uma família, uma parte da família, ainda que eu não saiba o nome de vocês, de cada um, não conheça o rosto de vocês. A gente tem alguns aqui que a gente viu da outra vez, mas é a certeza de que aqui a gente encontra uma família, de que aqui tem a presença de Deus, de que Ele é adorado, de que Ele é exaltado, de que tem pessoas que buscam por Ele. E eu tenho meditado esses dias em Provérbios 8:17, onde ele diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam, os que me procuram, me encontram. E é uma bênção a gente estar aqui reunido com vocês, amando o Senhor, na certeza de que nós somos amados por Ele, e buscando ao Senhor, na certeza de que Ele é encontrado aqui. Então, que o Senhor abençoe vocês, fortaleça essa igreja, encha o coração de vocês da graça e do amor de Deus. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos acordou nessa manhã com graça e misericórdia renovadas. Então, como os irmãos aqui já ministraram,
né, no nosso coração é palavra de Deus. A gente tem muito, muito mesmo a agradecer por esse dia que mal começou, mas que Deus já se derramou sobre nós e já nos abençoou tanto. A sua presença, ela é real, ela é certa, e é muito bom desfrutar disso tudo com vocês, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe. Te amo, meu amor. Meus irmãos, bom dia. É um grande privilégio mesmo estar aqui. Eu tenho 40 anos, sou Ivan, nascido numa cidade pequenininha no interior do Amazonas, na beira do rio, e sou ribeirinho, e na minha terra a gente chama de Cabuco-Suburucu. Cabuco-Suburucu é aquele meio bruto, meio... Mas Deus me permitiu viver e andar um pouco. Morei por essas terras também, no Rio Grande do Sul, por algum tempo. Minha família andou por aqui. Minha família mudou mais uma vez para cá. Agora minha irmã e família estão morando em 2 irmãos lá no Rio Grande do Sul. Eu falei para o Hugo que agora é mais um pretexto para a gente ficar dando uma passada por aqui de vez em quando. A gente ama esse lugar. E eu sempre gostei muito de viajar, mas chegar aqui em Florianópolis, não para vir visitar um lugar, mas visitar pessoas, faz muito mais sentido. Eu tenho falado isso, é muito bom. A gente entende por que o reino de Deus tem a ver com relacionamento mesmo. Florianópolis o lugar virou segundo plano, né? Agora a gente vem para encontrar um povo. A gente olha para o rosto de vocês e a gente já queima um pouco mais o coração por ver vocês. E na casinha, a segunda vez que eu estou vindo, é um privilégio estar aqui. Muito obrigado por me receberem minha esposa, Karina. A gente, como o Hugo falou, a gente trabalha com uma área geográfica de mais ou menos uns 500 quilômetros de rio. E eu estava até falando para o Adelardo ontem que a relação que a gente tem de 500 quilômetros pensando em estrada, ela é diferente quando se pensa em rio. No Amazonas, não se chega por terra. Nós temos apenas a BR-319, que é uma guerra eterna, política, econômica, porque não há muito interesse de se abrir uma estrada para lá, porque muita gente ainda ganha dinheiro pela ausência de uma estrada. Então, tudo se faz por barco. E quando você anda 200 quilômetros de carro, você consegue ir com um tanque, né? Você enche o seu tanque e consegue fazer o trajeto. Mas, para fazer 200 quilômetros no barco que a gente viaja, a gente gasta, em média, uns R$12 mil de diesel. Eu estava falando para o Adelardo, então a realidade, né, geográfica para a gente é diferente. Então, para eu visitar uma comunidade, se eu visitar uma comunidade hoje, pensando num roteiro que a gente faz, a gente leva 3 meses, pelo menos, para voltar nessa comunidade. Então, a nossa presença, ela não é a resposta para aquelas pessoas. Eu e a Karina não somos a resposta para aquelas pessoas. Meu trabalho é um trabalho de supervisão, meu trabalho é um trabalho de pastorear pastores, de encontrar os homens de Deus, mulheres de Deus que estão pelas comunidades e comunicar Jesus com a minha vida, comunicar Jesus através da sua palavra e, nesse processo, eles serem estimulados por Deus a serem os pastores do seu povo. Nós temos 60 comunidades que a gente alcança com eficácia, assim, que a gente consegue visitar bastante. Mas 15 delas a gente tem congregações plantadas, ou seja, a gente tem uma liderança, nós temos templos construídos. E até o momento que nós chegamos, a ideia era a seguinte: nós temos que construir templos para colocar pessoas dentro. A partir do momento que nós chegamos, Deus nos deu a seguinte visão: nós temos que construir pessoas. E se a gente construir pessoas, a gente talvez nem precise dos templos, né? Porque a igreja é orgânica, a igreja é vida, e a vida da igreja não está necessariamente em reunir entre 4 paredes. A gente reúne aqui porque é bom, é agradável mesmo. A palavra de Deus diz, é muito bom. Mas se a igreja não é isso aqui é um encontro muito bom, vale muito a pena. E a Bíblia nos ensina, façam isso, encontrem, comam juntos, partam o pão juntos, compartilhem as suas necessidades, compartilhem os seus bens, compartilhem as suas dores, perseverem na doutrina, perseverem na oração, perseverem no partir do pão. Tudo isso é muito agradável, mas desde cedo eu tenho entendido que igreja não é o templo, não é a construção. Eu vim ao Senhor com 15 anos de idade, conheci o Senhor na igreja presbiteriana, me chamaram para ouvir uma música boa,
Disseram que era domingo de manhã, 8 horas da manhã. Eu disse, o que tem domingo, 8 horas da manhã, de música boa? Eu estava na 8ª série, tinha uma banda de pagode, tocava no final da aula, no final das minhas aulas. E aí um rapaz disse assim, olha, eu conheço um lugar que tem uma música muito boa. E lá eu entrei e tinha realmente uma música muito boa, mas a palavra me pegou. E com 15 anos de idade eu comecei a andar com Deus. Nesse período, fui experimentando muitas coisas, um processo. E a palavra de Deus diz que a vida cristã ela se compara mesmo com uma árvore, né? Que ela precisa ser, primeiro, precisa receber uma semente, depois precisa ser cuidada, regada, para que no tempo certo dê o seu fruto. E, de fato, acontece na vida do cristão esse processo. E Paulo muitas vezes fala do processo de vida cristã, da maturidade cristã, que não tem a ver com tempo de igreja, que não tem a ver com idade, mas que tem a ver com vivência com Deus, que tem a ver com o entendimento, primeiro, pelo entendimento de quem Deus é, e segundo, a responsabilidade que nós temos como filhos. Mas, nesse processo, eu fui dizendo, será que é isso? Será que a igreja é isso? Resolvi experimentar a vida e disse, eu quero viver do meu jeito, vamos ver se dá certo. E nesse processo, me perdi, obviamente, fui fazendo as minhas escolhas e fui entendendo que o jeito de viver não era esse. E voltei com muita consciência para o Senhor e dizendo, não tem outro jeito, não tem. Se eu tentar viver da minha maneira, parece que não vai dar certo. A história é muito longa e eu não pretendo contá-la, mas desde então, Deus foi eu não posso dizer só que Deus foi me preparando para que a gente faça o que a gente faz hoje, eu posso dizer que Deus foi me moendo, Deus foi me ferindo, Deus foi me imprensando, foi me massacrando para que eu chegasse ao lugar onde eu estou hoje. Muitas vezes eu fui a essas comunidades e era muito legal chegar lá com um grupo de pessoas, encontrar aqueles comunitários e dizer para eles, nós viemos aqui por causa de vocês, porque Deus ama vocês. Mas eu entrava no barco e ficava me questionando, será que eu realmente ficaria um dia aqui sem esse povo que está no barco? Eu ficaria um dia aqui com esse povo e diria as mesmas coisas? Será que eu seria tão solícito? Será que eu seria tão intencional assim? Será que o que eu estou dizendo, que a minha boca está dizendo, é isso mesmo? E eu comecei a perceber que existia um perigo em mim. E o perigo era que eu estava indo lá muito mais para dar um checklist no meu coração. Eu vou voltar de lá renovado, abençoado, vou voltar feliz. E realmente acontece, porque a palavra de Deus diz que quando a gente dá, aí é que a gente recebe mesmo. Mas aquele povo ficava, e as perguntas continuavam. E no processo, Deus foi nos aperfeiçoando para isso. E o aperfeiçoamento de Deus, como diz a sua palavra, ele muitas vezes é em tom de podar, em tom de nos cortar, em tom de nos aprumar para ele. E é por isso que eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, que fala de um personagem que é muito mais interessante do que eu. E eu quero falar dele com vocês. Está em João capítulo 21, se você puder me acompanhar. Abra aí João capítulo 21. Nós vamos ler juntos esse trecho. Não pretendo ser técnico aqui, nem me alongar muito, mas quero muito falar da vida de Deus através desse texto. Obrigado, meu querido. João capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é tão boa, ela é verdade, ela é viva. E nós pedimos que o Senhor comunique com muita vida ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A gente olha para esse Pedro e a gente tem muitos rótulos para ele, né? Nós somos muito bons nisso. Uma vez Jesus estava com Simão, o fariseu, fazendo uma visita, e entra uma mulher chorando, vai aos pés de Jesus. Simão pensa: se esse aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus sonda o coração de Simão e faz uma analogia, faz uma ilustração e diz: Simão, tem dois senhores, tem duas pessoas devendo a um senhor. Um lhe deve, digamos, R$100 e outro lhe deve R$1 milhão. A pessoa que tem a pessoa que deve R$100, ela não tem como pagar, e nem a pessoa de R$1 milhão. E o Senhor perdoa as duas pessoas. Simão, quem é que vai amar mais esse Senhor? E Simão responde: eu suponho que aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz: julgaste bem. Jesus é até um pouco, assim, uma palavra temperada, e até parece irônico, né? Julgaste bem, porque até aquele momento Simão julga tudo. Simão representa muitas vezes a nossa história. E nessa história de Pedro, nós somos muito bons, mesmo ao terminar de ler e fazer um julgamento, dizer: esse aqui é o Pedrão, esse aqui é o bruto, esse aqui é o impulsivo, esse cara aqui era complicado, esse cara aqui, pelo visto, não tinha jeito mesmo. Até hoje, quando a gente se refere a Pedro, a gente costuma pensar, né? Eu sou como Pedro. Muitas vezes eu pego pessoas dizendo: não, eu sou como Pedro, porque eu sou assim também. Eu sou responsivo, eu sou impulsivo, eu sou intenso. O que tiver que falar, eu falo mesmo. E a gente olha para esse Pedro das Escrituras e vai perceber uma progressão nessa jornada dele com Jesus. O que está acontecendo aqui é que Jesus tinha morrido. Todas as esperanças daqueles discípulos tinham ido embora. Jesus tinha dito que ele era a resposta: eu sou o Messias. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curando enfermos, pregando sermões maravilhosos, e de repente a maior esperança daqueles homens, tão simples, tão comuns, a maior esperança daqueles homens morre, e aqueles homens estão frustrados. Só que Jesus tinha dito para eles: eu vou precisar ir, mas eu volto. Jesus tinha dito para eles: os profetas estão dizendo sobre mim o que tem que acontecer. Observem, quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz: tolos, tardos de coração, vocês não sabiam que
tudo que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas estão predizendo o que deveria acontecer com o Messias, ao mesmo tempo em que aquela situação era nova para os discípulos, ou seja, ninguém tinha ressuscitado aos olhos daquela sociedade, a não ser Lázaro, mas pelo próprio Jesus, então eles não conseguiam ver muita solução à frente deles. E é por isso que eles se frustram tanto quando Jesus morre. É por isso que ali parece que acabou mesmo as esperanças. E a primeira reação de Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele tinha dito para Jesus, no Getsemane, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Se for preciso, eu entrego a minha própria vida por ti. A gente é assim também, né? A gente canta isso, a gente fala isso para Deus em oração, a gente diz, não, tu é tudo para mim, eu quero a tua vontade, eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Mas na hora que a situação está diante de nós, aí nós somos realmente provados. E aconteceu com Pedro. Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, de jeito nenhum. Pedro nega Jesus, frustra profundamente, não só pela morte de Jesus, mas porque aconteceu exatamente o que o mestre tinha dito. E aí, começa o texto dizendo assim, Pedro dizendo, vou pescar. Vou pescar não é simplesmente porque ele estava com fome, não é porque ele precisava ganhar dinheiro. Ele vai pescar não é porque ele precisa ocupar a mente dele, não é isso. É como se ele estivesse admitindo, eu preciso retroceder, eu preciso voltar para a vida que eu tinha, porque não tem mais esperança, acabou. A grande chance de eu ter uma vida completa, aquela alegria que me tomava, aquele sentimento de ser amado, de ser cuidado, acabou. Então vou pescar, estou voltando para onde eu vim. E muitas vezes nós somos assim. Acontece um abatimento, vem a frustração, é melhor voltar para lá. Lá é o lugar onde aparentemente eu tenho um conforto, eu tenho uma segurança. Só que Pedro é um líder natural e os discípulos dizem, nós vamos juntos. E eles passam a noite pescando, não pegam nada. Passam a noite fazendo o que eles mais sabiam fazer. Eles passam a noite vivendo o que eles já tinham vivido muitas outras vezes e não pegam nada. E ao clarear do dia, Jesus já está na praia. Essa é a 3ª vez que Jesus aparece para os discípulos. E o texto diz que os discípulos não reconhecem ele. E Jesus, a primeira palavra que Jesus usa é filhos. Jesus não chama eles de amigos, Jesus não chama eles de irmãos, Jesus chama eles de filhos. Jesus diz, filhos, o que vocês têm aí? Pegaram alguma coisa? Jesus sempre faz pontes para o coração, e isso é fantástico quando eu olho para a história de Jesus, e isso me ensina muito, e é isso que a gente procura fazer. A gente não chega na casa de alguém e diz assim, ei, eu quero vir pregar o evangelho para você. Ei, eu vim pregar a palavra de Deus. Geralmente eu chego, tem café? Bom dia, meu irmão. Um dia a gente foi na casa de um senhor chamado seu Elias, e no caminho eu estava com uma moça que é missionária na comunidade, e eu disse para ela, leva a gente. Estava querendo honrá-la porque ela já trabalhava lá, e ela é de uma outra denominação, mas eu disse, vamos juntar, leva a gente. E ela foi levando a gente, e ela foi dizendo, a gente vai entrar aqui, a gente vai entrar ali, e nós tivemos uma manhã maravilhosa. Tivemos uma colheita do céu maravilhosa até aquele momento. Aí ela olhou para a casa do seu Elias e disse assim, ali mora o seu Elias, mas o seu Elias é melhor a gente nem ir lá, porque ele não gosta da gente, ele não gosta de igreja, ele não gosta de crente, ele não gosta de Bíblia. Então, é melhor a gente nem ir lá. Mas, se o senhor quiser ir lá, a gente vai. Eu disse, vamos lá. Aí nós chegamos lá. Eu olhei, estava com um grupo de americanos e com alguns irmãos comunitários. E eu olhei lá para dentro e tinha como se fosse uma mercearia, uma vendinha lá dentro. Aí eu disse, ei, mestre, o senhor tem refrigerante gelado aí para vender? Ele disse, tem. O senhor vende um refrigerante bem gelado para a gente? Ele, vendo. Então tá. Mas aqui fora está muito quente. A gente pode sentar aí nessa mesa? Ele disse, pode. E sentamos. E começamos a tomar um refrigerante, começamos a conversar, e ele um pouco assustado, americanos dentro da casa dele, um povo que ele não conhecia. Eu disse, Elias, eu não vim aqui para fazer nada fingindo uma coisa ou outra, mas eu quero lhe dizer, eu não quero sair daqui da sua casa antes de lhe abençoar de alguma forma.
Eu só queria saber como eu posso lhe abençoar de alguma forma. Aí ele disse, olha, não tem nada não. Muito frio ainda, muito seco, muito duro, não tem nada. Não quero nada não. Eu disse, tá bom. Eu posso, pelo menos, antes de sair, fazer uma oração pela sua vida, pela sua família? Se eu preciso de alguma coisa na sua família? E ele foi ficando apreensivo, ficou meio cabisbaixo. E aí ele disse, sim, ore pela minha família. Eu orei. Quando eu terminei de orar, chegou a presidente da comunidade e disse, ainda bem que o senhor está aqui, porque o seu Elias é um caso assim especial. Ele veio para cá porque o filho dele casou nessa comunidade com uma moça daqui, mas eles divorciaram recentemente. E o acordo que eles fizeram envolve devolver essa casa que o seu Elias mora, entregar a casa para a ex-nora. Então o seu Elias não tem mais onde morar. Essa casa foi construída por favores, né? Então, até dia 31 de março, o seu Elias tem que ir embora. E eu ali, sabe, o povo de Deus está ali. Eu não tenho dinheiro, mas o povo de Deus está ali. Eu sou um embaixador. E eu disse, seu Elias, o senhor aceitaria algum tipo de ajuda? Ele disse, olha, eu acho que eu aceitaria, mas não precisa não. Eu disse, tá bom. Falei com aquele povo e disse, olha, vocês voltem para casa e contem essa história. Porque se a gente puder ajudar esse homem, ele vai entender o que é graça. Ele vai entender o que é graça. E aí o povo voltou. 2 semanas depois a gente recebe uma ligação e alguém diz assim, nós queremos ajudar o seu Elias a construir a casa dele. Aí eu falei com a presidente da comunidade, eu disse, vá lá com o seu Elias e dê a boa notícia. E eu pensando assim, o seu Elias vai explodir de alegria. Mas ele não explodiu de alegria, ele disse, eu não quero ajuda de ninguém. Sabe por quê? Porque eu estou sendo expulso de uma casa que não fui eu que construí, que não é o meu dinheiro. Então, eu quero construir a minha casa, porque se alguém vier aqui construir, eles vão achar algum dia que vão ter direito de pegar essa casa de mim também. Então, eu não quero ajuda de ninguém. Aí, eu frustrei. Eu disse, não pode ser. A gente quer ajudar. E ele durão, sabe, um cara sério. Aí eu falei com ela, eu disse, Angelina, vai lá mais uma vez. E diz para ele o seguinte, se precisar, a gente assina um documento dizendo que a gente não quer nada. E diga para ele uma coisa. Diga que isso é um presente de Deus. E ele não vai entender tudo agora, mas diga que isso é graça de Deus sobre ele. E ele ficou assim, ela contando que quando ela foi conversar com ele, ele disse, eu não entendo esse povo, eles são meio malucos. E ele disse, mas eu aceito. Então nós estamos construindo a casa do seu Elias. A forma como Jesus nos encontra, a forma como Deus nos encontra, ela nos constrange, sim. Ela nos faz entrar em xeque com essa nossa estrutura, com o nosso senso de justiça, com as nossas expectativas humanas, com a nossa visão que a gente constrói de Deus, porque nós construímos uma visão sobre Deus. Você pode dizer assim, eu não conheço Deus, eu não conheço a Bíblia, mas você teologiza. Desde que você nasceu, você teologiza. Você vai criando argumentos na sua mente e ideias de quem é Jesus e de quem é Deus. Só que muitas vezes essas construções, elas são construções humanas. É a percepção que eu tenho do outro, é o que alguém me falou, é uma pessoa que veio na minha casa e muito carismática e conseguiu me comunicar uma coisa e, sabe, eu senti uma coisa especial. Ou então eu fui numa igreja e aquilo ali, sabe, era tão convincente a forma como falava, só que nunca se tratou disso. A resposta de Jesus sempre foi uma resposta que leva para relacionamento. Por isso que ele diz, filhos, pegaram alguma coisa? Jesus cria ponte para o coração. Jesus já conhecia os discípulos, eles não estavam reconhecendo quem era Jesus, mas ele cria ponte. E ele diz, filhos. Quando Jesus diz, joga a rede lá do outro lado, vão lá, voltem lá. E eles voltam. E aí diz o texto que João, o discípulo amado, olha para Pedro e diz assim, ei Pedro, é o mestre. É ele que está aí. Pedro, num impulso, como nós costumamos dizer, que ele é impulsivo, ele pula do barco e sai ao encontro do mestre. E esse encontro, eu não imagino que seja um encontro tipo assim, e aí Jesus, que bom te ver de novo, cara. Eu não imagino esse encontro assim, eu imagino um encontro igual o seu Carlos me encontrou hoje aqui. O seu Carlos vinha andando daqui, eu estava lá, eu já vi ele chorando daqui, já lagrimando.
eu imagino que o encontro que Pedro tem com Jesus, ele não é só racional, ele envolve muita emoção, porque ali era a resposta da vida daquele homem. E ele sai do barco desesperado, abandona aqueles grandes peixes que tinha pescado, abraça o mestre, atraca ele. Diz, mestre. Interessante que Jesus já está pronto para receber Pedro, independente dele ter negado 3 vezes, independente dele ter sido turrão, teimoso, impetuoso. Jesus já está pronto. O texto diz que Jesus já está com... Para mim isso é muito real, é a minha realidade. Jesus já está com a brasa feita, já tem os peixes em cima da brasa e tem pães. Antes de Jesus mandar eles jogarem a rede para o outro lado, Jesus já tinha trazido provisão para aquele encontro. Jesus não queria só comer para colocar comida pela boca e encher o estômago. Jesus queria olhar no olho daquele povo e naquela mesa eles iriam finalmente ter esse reencontro que é muito mais do que só alimentar o nosso corpo. Então Jesus já dá provisão para Pedro. Eles estavam com frio porque estavam certamente a noite inteira pescando. Jesus já está lá com fogueira. Jesus é assim conosco. É constrangedor o jeito que Jesus trata a gente. É por isso que o nosso senso de justiça não cabe. Por isso que a forma como nós pensamos Deus, a forma humana como nós pensamos Deus não cabe. É por isso que o seu Elias não consegue aceitar um favor, porque os homens machucam. Porque os homens e os seus sistemas e os seus esquemas, eles vão realmente ferir outros homens. Enquanto isso, nós temos um Deus que tenta nos comunicar graça e nós não conseguimos muito bem compreender o que é graça porque a gente não está acostumado a receber, a gente não está acostumado a ser tratado como filho. Nós somos como que cachorros que fomos expulsos de casa quando filhotes, fomos maltratados na rua, e quando tem alguém querendo dar abrigo e amor, a gente diz, não, todo mundo me tratou mal, eu não mereço, por que você está querendo me dar cuidado? Por que você quer me dar amor? Muitos de nós ainda estamos assim, até mesmo diante de Deus hoje, dizendo, eu não mereço. Que tipo de Deus é esse que quer me dar, se eu não fiz nada para Ele? Nós aprendemos desde cedo que você vai entrar no céu se você tiver uma boa conduta moral. A Bíblia nunca falou isso. A palavra de Deus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que vem a mim aqueles quem o Pai atrair. Vem a mim aqueles que o Pai me der. Vem a mim aqueles que vêm pelo caminho. Vem a mim aqueles que crerem. Vem a mim aqueles que nascerem de novo. Aqueles que forem nascidos do Espírito. Nunca teve a ver com meritocracia, nunca teve a ver com justiça humana, nunca teve a ver com recompensas. Até porque graça é recompensa que a gente não paga por ela, não busca por ela. Eu gosto da ilustração de que o trabalhador regular, ele trabalha o mês inteiro e no final do mês ele tem o seu salário. A graça é todos os salários de uma vida inteira dados antes da gente nascer e a gente trabalha por gratidão, por amor a Deus. É por isso que quando a palavra de Deus nos diz, andem por aqui, não façam mais isso. Quando a palavra de Deus diz, sejam adequados, sejam cheios, se deixem tomar pela plenitude de Deus. Quando a palavra de Deus nos instrui na nossa moral, faz todo sentido para alguém que já entendeu e recebeu graça, faz todo sentido caminhar assim. Pedro ainda não tinha entendido. Jesus senta com Pedro e a graça de Deus vai alcançar Pedro agora de um jeito que vai transformar ele em outra pessoa. Porque Pedro está pensando assim, eu mereço uma bronca, eu mereço rejeição, eu mereço repreensão. Eu não mereço o perdão. Para todo pecado existe perdão. Ah, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Verdade, o único pecado que não tem perdão, mas a palavra de Deus é muito clara. E blasfemar contra o Espírito Santo não é falar alguma coisa mal dele, é atribuir a algo de Deus, o que não é dele, por exemplo, como foi feito com Jesus. Esse opera pelo espírito de Beelzebu. Isso é blasfêmia. Blasfemar, então, é atribuir a Jesus algo que ele não é, ou questionar a esse ponto a divindade de Jesus, ou o poder de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas para
toda história de tragédia existe perdão. Para todo tipo de problema e de caos existe resposta. Para Jesus existe. Existe redenção para todo tipo de perdição. E eu estou aqui diante de vocês porque eu também cheguei a me perder. Cheguei a morar na rua. Fui viciado e andei por mais de 8 anos consumindo drogas e colocando todo tipo de química no meu corpo, até que chegou um ponto de eu morar na rua. E foi lá que Deus me resgatou. Foi de lá que Deus me fez entender que o cão volta ao seu próprio vômito. É melhor que vocês nunca tivessem ouvido essa palavra do que ouvindo virarem as costas para ela, porque com esses acontece o que diz certo ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Sabe quem diz isso? Pedro. Apóstolo Pedro. 2 Pedro 2:22, está escrito. É ele que diz. É esse bruto que está dizendo: é melhor que vocês nunca tivessem ouvido essa mensagem. Pedro sabe o que é ser um cão que voltou para o próprio vômito. Pedro sabe o que é ter sido limpo e de repente dizer: eu quero voltar para a lama, porque a lama é melhor. É o lugar de onde eu vim, eu sei que lá eu vou receber o que eu quero para agora. Mas ele está dizendo: é melhor que vocês nunca tivessem ouvido, porque uma vez ouvindo, uma vez sabendo, vocês têm uma responsabilidade agora diante de Deus. E Jesus oferece graça quando pergunta: Pedro, tu me amas? Essa primeira pergunta no grego é um amor agapau, né? Um amor relacionado a Deus. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama como Deus? É como se Jesus estivesse perguntando isso. E Pedro diz: eu te amo. E Jesus diz: então alimenta, porque o texto no grego diz: alimenta as minhas ovelhas. Alimentar as ovelhas é um ofício, é um serviço, né? Quando um pastor de uma igreja alimenta uma ovelha, ele está providenciando o alimento espiritual, ele está ensinando, pregando, mas Jesus vai aprofundando, ele pergunta: Pedro, você me ama? Você ama a mim mais do que esses outros me amam? Parece que vai afunilando, e a pergunta eu sinto como para mim, e eu gostaria que vocês pensassem na pergunta como para vocês também. Uma coisa é você dizer que ama a Deus e dizer: eu te amo tanto que eu vou à igreja, eu te amo tanto que eu te sirvo, eu te amo tanto que eu invisto, que eu coopero, que eu trabalho. Mas Jesus vai aprofundando: mas você me ama mais do que a esses outros que estão ao redor de vocês? Jesus não está querendo abrir concorrência, Jesus não está querendo estabelecer entre nós comparações, mas ele está querendo ir lá no fundo do coração de Pedro, e ele quer ir lá no fundo do seu coração. Você me ama mais do que esses outros dizem que me amam? Pedro diz: é claro que eu te amo. Essas duas respostas de Pedro, elas são uma resposta de amor, e no grego é filéu, é o amor que tem a ver com relacionamento entre irmãos. Jesus está perguntando: você me ama como Deus? E Pedro está dizendo: eu te amo como irmão. Basicamente é isso, porque Pedro não tem coragem de admitir ou de concordar que ele tem um amor dessa proporção por Jesus. O mesmo Pedro que tinha dito que ia até a morte. Eu me questiono quando eu olho para esse texto: será que as palavras que eu estou dizendo, elas são verdade? Será que eu iria mesmo até a morte por Jesus? Será que ele realmente é tudo para mim? Será que ele tem realmente o primeiro lugar na minha vida? Será que realmente ele é soberano e que a vontade dele na minha vida está sendo feita, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável? Muitas vezes nós ouvimos que basta a gente chegar perto de Jesus que a coisa se resolve. Mas em toda a história da humanidade, quando o homem se aproxima de Deus, nossas trevas, nossas dificuldades, limitações são trazidas para a luz. E nós precisamos realmente tratar. Envolve processos. Muitos de nós queremos chegar na igreja num dia e depois de 2 semanas ou um mês ser outra pessoa. Talvez não funcione bem assim. Pedro andou 3 anos com Jesus e Jesus diz assim: quando você se converter, aqui nesse texto Jesus diz, quando você se converter, você vai saber. Ele andou 3 anos com Jesus, ao lado do mestre, vendo todos os milagres. Eu não sei vocês, mas se eu visse um morto ressuscitar, eu ia ficar arrepiado, eu ia gritar, eu ia dar glória a Deus, eu ia abraçar Jesus, eu ia fazer montinho.
Mas Pedro, mesmo depois disso, ouve de Jesus: quando você se converter. É porque vida com Deus envolve processos mesmo. Quando Jesus faz a terceira pergunta, aí ele baixa para o nível de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas como o amor de um amigo? É como se Jesus estivesse dizendo: pelo menos como amigo você me ama mesmo? Aí Pedro se entristece. E ele não se entristece por causa do que Jesus falou. Ele se entristece por causa dele, porque aí ele percebe: realmente, Senhor, eu não amo o Senhor desse jeito, mas, Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se ele tivesse na última resposta, na última tentativa humana, dizer assim: eu já te neguei 3 vezes, por que o Senhor está me apertando? Por que o Senhor está me pressionando? E sabe, nessa hora é a hora que Pedro tem uma percepção que todos nós precisamos ter na vida: o tamanho que nós somos e o tamanho que Deus é, a sua grandeza. Porque o que Jesus está oferecendo para Pedro é algo que ninguém poderia oferecer. E Pedro está entendendo que não importa a resposta que ele dê, não vai ser suficiente. 1-0 para Pedro quando ele nega a primeira vez. 2-0 para Pedro quando ele nega a segunda vez. 3-0 para Pedro quando ele nega a terceira. 3-1 para Pedro quando Jesus diz: então, alimenta as minhas ovelhas. Na segunda vez, quando Jesus diz: agora cuida do meu rebanho, que não é só alimentar, cuida. 3-2 para Pedro. Finalmente, quando Jesus desce para o nível de Pedro: e você me ama com amor filéu, e ele diz: ah, Senhor, 3-3. E Jesus desempata esse jogo quando diz assim: agora eu vou te enviar, você é meu. Já que você entendeu que você não é suficiente, agora você é meu e eu vou te enviar. Você não é suficiente. Você não está adequado para Deus. Muitos de nós frustramos quando dizemos: eu só vou chegar perto de Deus quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais organizado. Você não vai estar. Nunca você vai estar tão adequado assim. E a grande chave para a graça de Deus é que você recebe sem merecer mesmo. Só que um aspecto marcante da graça é que quando ela nos encontra, nós somos transformados. Se você realmente tiver um encontro com esse Jesus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, nós temos uma crise dentro das nossas igrejas, e eu estou falando a nível de Brasil porque eu tenho andado e tenho visto nas nossas denominações e outras denominações, e ando com muitas igrejas americanas, não denominacionais, batistas, reformadas, independentes, carismáticas, e o problema é geral. O problema é o seguinte: eu me acheguei a Jesus, eu senti aquele negócio aqui dentro, eu estou trabalhando para Jesus, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, mas parece que a gente vai batendo num certo teto e a gente não avança dali, bate e volta de novo, e bate e volta de novo. Parece que a maioria das pessoas nas igrejas realmente estão vivendo uma vida de frequentadores e tentando ter uma espécie de melhora na sua conduta, no seu comportamento. Mas a chave, de acordo com Jesus, é uma só: eu vou enviar você. Só vai acontecer alguma coisa quando você for em meu nome, quando você for uma expressão de quem eu sou. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: quem nasce da carne é carne. Ou seja, você provavelmente se parece com seu pai ou com a sua mãe. Você nasceu deles, você tem traços, sua genética é igual, sua aparência é igual, provavelmente seu comportamento. Mas quando Jesus diz para Nicodemos: quem nasce do Espírito é Espírito, Jesus está dizendo: quem nasce do Espírito se parece com o Espírito. Vai ter os traços do Espírito, vai se parecer com o Espírito. Eu quero imitar meu pai. Eu quero saber o que ele gosta. Eu quero saber com o que ele se agrada. Eu não estou mais vivendo para mim mesmo. Eu não estou mais vivendo uma vida egoísta para dizer: Senhor, me atende nessa minha demanda. Eu estou dizendo: Senhor, quais são as tuas demandas? Pai, quais são as tuas demandas? É por isso que Jesus agora diz: eu vou enviar você porque você entendeu. O que você entendeu é o que talvez nós precisamos entender. É que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para Jesus. E agora, como é que fecha essa conta? Como é que eu vou ser adequado? Como é que eu vou ser agradável para Ele, então? Eu vou ser agradável para Ele se eu entrar num relacionamento, e não se eu entrar numa religião.
Se eu entrar numa religião, eu vou bater e bater e bater e nunca vou subir. Vou cavar, cavar, cavar e nunca vou encontrar nada. Eu digo para vocês, esse tesouro ele é encontrado quando a gente cava fundo. A maioria de nós vive uma vida mediana cristã. Eu não quero dizer a palavra medíocre, mas a maioria de nós vive uma vida mediana. Porque a gente se satisfaz com pouco que a gente recebe de Deus e se satisfaz também com pouco que a gente ainda tem do mundo, com pouco que a gente ainda tem de satisfação própria. Eu preciso atender as demandas de Deus, mas eu também preciso atender as minhas. Mas aqueles que vão mais profundo são aqueles que estão completamente envolvidos com o que Deus quer de nós. Eu quero dizer para vocês o que acontece finalmente com esse Pedro, e aqui eu vou terminar. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na cidade em que eles estavam, em Samaria, cidade vizinha, na Judéia, naquele grupo de cidades, assim como em todos os confins da terra. Vocês ganharão geograficamente a terra. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, porque lá vai acontecer o cumprimento da promessa. A promessa se cumpre. Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus se derrama sobre toda a carne. A profecia é cumprida. Aqueles homens experimentam o Espírito Santo de Deus de uma forma extraordinária, nunca vista antes. Até então, o Espírito Santo de Deus atuava pontualmente. Entrava em alguém e saía. Aparecia no momento da história e sumia. Agora o Espírito é derramado sobre toda a carne, como diz o profeta Joel, até sobre os meus servos e minhas servas. Seus jovens sonharão, velhos terão visões, todos vão experimentar. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante disso, pessoas falando em línguas diferentes, pessoas de vários lugares entendendo o que eles estavam dizendo na sua própria língua, um movimento, um vento impetuoso. Alguns homens olham de longe e dizem assim: esses caras devem estar bêbados, eles estão doidos. O que esses galileus estão fazendo? E Galileu era como se fosse assim uma ralé no meio desse povo. O que essa ralé está fazendo com essa euforia uma hora dessa? E esse povo começa a debochar dos galileus, começa a debochar daqueles que estavam experimentando o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 14, um homem se levanta. Quem é esse homem? É Pedro. Varões judeus. E ele começa uma grande defesa. O que vocês estão vendo aqui não é simplesmente homens bêbados. Não são bêbados. Eles estão experimentando o que a profecia dizia a respeito do Messias, a respeito do Espírito de Deus que se derramaria. E ele começa uma defesa teológica, doutrinária profunda. Pedro mostra que ele não era simplesmente um pescador e que não era mais um homem impetuoso. Agora ele era um homem ajustado. Por entender a graça, por saber que ele não merecia, faz todo sentido viver para esse Jesus. Faz todo sentido viver essa entrega. Agora ele não está fazendo por obrigação, não é porque ele tem que cumprir regra, é por paixão por esse Jesus. Eu não vivo para Jesus porque eu tenho que cumprir regra, porque eu tenho que bater meta, porque eu tenho que dar números. Isso não existe. Eu vivo para Jesus porque eu quero agradar o meu Jesus. Eu vivo para o meu Pai porque eu sei que Ele me ama. E Ele me amou tanto, muito mais do que qualquer pessoa na terra, que eu quero dar de volta o máximo que eu puder para Ele. E o meu máximo não vai ser trabalho, vai ser meu coração, vai ser o seu coração. Pedro levanta e diz: aprove a Deus morrer Jesus na cruz. Teologicamente ele está perfeito, dizendo: quis Deus na eternidade trazer uma solução para o homem se reencontrar com Deus. Mas depois ele também teologicamente acerta quando diz: vocês mataram Jesus. Porque existe soberania de Deus e existe responsabilidade humana. Quando Deus define na eternidade que Jesus é a solução, isto é verdade e é bíblico, mas Pedro está dizendo outra verdade: vocês mataram por mãos de iníquos. O pecado de vocês levou Jesus à cruz. É esse Jesus que estava sendo crucificado e foi vocês. E era literalmente aquele povo, porque eles estavam gritando: crucifiquem-o, há pouco tempo atrás. Aquele povo que estava debochando era o mesmo povo. E aquele povo fica tão assustado, tão apavorado diante da percepção da realidade que eles estavam tendo através do discurso de Pedro,
que eles só conseguem fazer uma pergunta no final disso. Eles dizem, o que nós devemos fazer então? Depois do discurso de Pedro, depois da argumentação de Pedro, aquele humilde pescador, aquele homem impetuoso, raivoso, está ali com muita maturidade, cheio do Espírito de Deus, falando com ousadia, falando com grande amor pelo seu Jesus. E ele só tem uma resposta também: arrependei-vos. Só tem um jeito, é se arrepender. O jeito não é vocês mudarem de vida, não. O jeito não é vocês passarem a não fazer o que vocês estão fazendo, não. Vocês precisam, diante do conhecimento de Deus, diante da soberania de Deus, diante do Deus que criou todos nós, diante do Deus que rege a história, não tem como resolver a nossa situação mudando de vida. A situação se resolve se arrependendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as chamo pelo nome e eu lhes dou a vida eterna, e das minhas mãos ninguém poderá tirá-las. Isaías capítulo 40, texto fantástico que diz: eu te chamei pelo seu nome, desde os confins da terra, desde as profundezas, eu chamei você pelo nome, e você é meu, você é minha. O que eu posso fazer diante desse Deus que me amou tanto? Na história, já tinha sido dito coisas a meu respeito. No Salmo 39 diz que eu nem tinha nascido, e todos os meus dias já estavam escritos, e Ele me formou de forma assombrosamente maravilhosa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que entrega o próprio Filho como a única solução para nós voltarmos para Deus? Não existe uma outra maneira de viver vida com Deus profunda, se não houver primeiro arrependimento, depois uma entrega. Não basta eu me arrepender, não basta eu chorar. A palavra de Deus diz: aquele que se arrepende, aquele que chora e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, o segundo passo, depois de arrependimento, é uma entrega. É dizer, eu não tenho mais nada em mim. Quer saber, Deus? Eu me rendo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. Meu pai fez seminário para ser padre, minha avó era a católica mais fervorosa da minha família. Minha avó disse: esse negócio que você está vivendo é um negócio errado, e eu tenho tanta certeza que é errado, que eu posso te dizer uma coisa: seu pai não aprova. Eu disse: é verdade, ele não aprova. E ela disse: então eu vou dizer mais uma coisa: o dia que o seu pai se converter, eu me converto, porque eu tenho certeza que ele nunca vai converter. E nós passamos anos orando pelo meu pai. Meu pai chegava em casa e a gente estava com os olhos marejados, vermelhos, e ele perguntava: o que está acontecendo? Não, nós estávamos em oração. Mas por que vocês choram? Por que vocês estão aí? Por que tem que ir para a igreja 3 vezes na semana? Por que vocês têm que fazer coisas da igreja? Por que vocês estão levando Bíblia para a escola? Que coisa maluca, você já tem Jesus. E ele não entendia, até que chegou um ponto que ele reuniu a família e disse: olha, eu sei muito sobre Deus, sempre soube, mas agora Ele está aqui dentro. E desse jeito aqui eu não consigo mais nem me segurar, não sou mais eu que me governo. Eu quero dizer para vocês, eu sou outra pessoa. Deus está habitando aqui. A gente deu glórias a Deus aquele dia. Eu fui lá na minha avó, eu tinha 19 anos, ela tinha 65. Eu disse: vó, a senhora me deu uma palavra. E eu creio que isso é milagre de Deus. A minha avó, com 65 anos, se rendeu a Jesus. Nunca é tarde. Minha avó serve a Jesus e é a maior intercessora do meu ministério. Restauração de Deus não é para quem merece. Restauração de Deus é para quem Ele quer. E se Ele trouxe você aqui hoje é porque Ele quer. Restauração quer te oferecer graça. Você não é digno mesmo. Começa com choro, começa com arrependimento e depois uma grande entrega. O resto da história eu conto depois. Eu não sou de fazer isso, não. Mas eu me vi todo o tempo. Eu sou Pedro Paulo. Segundo a tradição, nascido no dia do santo, dia 29 de junho. Ia ser padre. Eu quero contar rápido o que aconteceu na minha vida pra gente... Às vezes ele fala do seu Elias, está lá longe. Quando eu me converti, eu fui para um acampamento. 3 dias eu não larguei ninguém dormir no acampamento. Começou no sábado, foi até terça-feira, dia 3 de março. Na segunda eu joguei o pastor na água, não o conhecia. Ele chegou no acampamento, aí ele é o pastor. Peguei na beira da piscina e joguei na água. Falaram me botar para fora todos os dias.
enchi a caixa d'água de suco de uva. Mas alguém me amou ali. Um menino chamado Glaucio. Na intercessão dele, ali eu permaneci. Dia 3 de março, 1983, 15 anos. O Senhor mudou a minha vida. De lá para cá Deus tem me moldado. Eu sou muito Pedro. Alguns aqui já viram como é que eu sou. Então não é só esse moço que tinha resistência. Eu sou esse cara. Vou fazer 56. E Deus continua ainda moldando a minha vida. Sou terrível. Graças a Deus que vocês não me conhecem. Não sabe o que passa aqui, ó. A Ilciene conhece um pouquinho. E sofre um pouquinho. Mas o Senhor, quando Ele ama a nossa vida, Ele te resgata. O irmão não lembrou, mas eu vou pegar a sua palavra. Tem uma pergunta que você que está aqui nessa manhã precisa fazer e tem que estar disposto a ouvir a resposta. Eles perguntaram para Pedro: o que faremos, pois, irmãos? E aí Pedro explica: porque a promessa é para vocês e para os vossos filhos. Vão receber o Espírito. Então, se você quer andar com Jesus, cuidado com aquilo que você fala, que Ele pode te responder. E se Ele te responder, você está disposto a obedecer, a ouvir. E nesse tempo, Deus tem moldado a minha vida. Não gostava do meu nome, detestava Pedro. Mas tinha que chamar Pedro. Não podia chamar João, Antônio. É Pedro mesmo. E Deus não chama pelo nome. E Ele está te chamando nessa manhã pelo seu nome. Então não resista não. Não adianta. Se Ele quer você, Ele vai trazer você. Se Ele quer você, Ele vai armar. Ele vai manipular todas as coisas. Para que você tenha esse momento, porque você é dele. E assim Deus fez comigo. Meu pai falou assim: esse menino está doido. Ele só vai lá por causa das meninas. Só que eu fui e não voltei mais daquele jeito. Deus armou, Deus manipulou a meu favor. E Deus está fazendo isso. Deus trouxe o menino lá do Manaus. Tem amigos lá, o Alexandre da Missão Vida, foi lá construir. Pastor Air está lá na Asa Socorro. Pastor Zé João foi pastor, eu não sei se ainda está pastoreando lá. Deus é bom, querido. A gente é que é ruim, mas ainda assim Ele ama. Ele coloca os Glaucios na nossa vida. Deus abençoe você e deixa Deus continuar trabalhando no seu coração. É tempo de entrega, em nome de Jesus. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu
coração te pertence. Meu coração te pertence. Mais profundo mar, Nos mais altos dos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Quero ouvir a igreja agora. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. No mais profundo mar. No mais profundo mar. Nos mais altos dos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, que quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Glória a Deus. Que banquete, meus irmãos, que banquete. Ivan, sua casa é um amém muito forte. O que você liberou hoje aqui de manhã foi um amém muito forte. Veio uma testificação muito profunda aqui em todo mundo. Isso é estar cheio do Espírito, gente. Ter afetos não só por Jesus, mas ter afetos pelos nossos irmãos. Será que você está cheio do Espírito nessa manhã? Estar cheio do Espírito é ter saudade dos irmãos. Estar cheio do Espírito é estar com a casa aberta.
tá cheio do Espírito é ofertar com generosidade. E a gente tem os nossos desafios, temos os nossos encontros, que estou aqui para dar os recados, estou aqui para falar que hoje eu fui abençoado muito e eu lembrei de uma palavra, né, falando de oferta, de compromisso. A gente tem aqui, né, ar-condicionados para serem instalados, nós temos as ações sociais, temos os nossos compromissos lá do co-work, temos várias frentes de trabalho aqui. E eu lembrei de uma palavra, né, de um pastor que falou assim: olha, Renan, Deus te deu 100 mil reais, Deus te deu 10 mil reais, então você ganhou uma missão. Quem ganhou 100 mil tem uma missão, quem tem 1 milhão tem uma missão, quem tem 10, quem tem um carro tem uma missão, quem tem dons tem uma missão, quem tem saúde, quem tem tempo tem uma missão. E o Ivan veio trazer esse... Como é bom ver um cara em pleno exercício da sua vocação, a casa do Ivan. Ele veio transbordar essa missão, ele representa a Missão Amazônia. Nós temos aqui vários irmãos, minha prima Cecília está ali, o Adelardo, a turma aqui da odontologia, a Carol, o Clóvis, a Mar... Toda essa turma já foi inspirada, né, no que está sendo vivenciado lá no Missão Amazônia. E isso é uma expressão de missão para resgatar em nós, nessa igreja aqui, a missão de cada um. Nós estamos citando aqui o Missão Amazônia, mas a gente precisa reavaliar a nossa vida, a forma como a gente vive todas as áreas da nossa vida, inclusive financeira. Então, assim, eu estou só trazendo isso para não ser nenhum peso, nenhum constrangimento para ninguém, mas isso tem que passar pelos nossos bolsos, gente. Isso tem que passar pelas nossas vidas pessoais, íntimas. Isso é estar cheio do Espírito. É você usar o que você tem para multiplicar a vida nos seus irmãos. Então, em nome de Jesus, seja com recurso, seja com tempo, seja com a sua casa, seja com o seu carro, seja com o seu tempo. Faça essa reflexão nessa manhã para a gente encerrar. Está aqui o nosso Pix, né? São muitos desafios. A gente tem os pequenos grupos, um último recado. A gente tem uma reunião de homens na quarta-feira. Né, hoje, essa semana, intercala, né, foi o PG das famílias semana passada, e nessa quarta-feira a gente tem um encontro de homens, que tem sido, assim, um arrependimento aqui na nossa igreja. Quarta-feira à noite, você que é homem, tem sido um tempo de arrependimento contínuo, porque é um ambiente onde a gente pode... Eu lembrei daquele filme Clube da Luta, do Brad Pitt, alguém já assistiu, não? Clube da Luta? Tu bota 15 homens ali para falar sobre alguns temas difíceis. Ali a gente se pega, no bom sentido, ali a gente tira as escamas uns dos outros. Ali a gente acessa lugares que talvez a gente nunca foi acessado. O Thiago está aqui, né? O Thiago está visitando hoje, faz parte lá com a gente. O Thiago trabalha com o Ivanzinho. Muito bom te ter aqui, viu, Thiago? Sua casa, sua esposa, sua filha. E é esse lugar que nós precisamos entrar. Seja num pequeno grupo da família, seja num pequeno grupo de homens, seja onde, né, estiver assim, um ambiente para que nós possamos aprofundar, que nessa manhã você saia daqui com essa direção. Pense em 2 ou 3, pense num pequeno grupo, pense numa região. Qualquer bairro que você tiver, tem um pequeno grupo já acontecendo. Se não tiver no mesmo bairro, está próximo. Então, não fique nesse lugar, né, de voltar para a sua rotina sem ter uma intencionalidade de ir lá e entregar sua vida nessa comunhão. Entrar nesse lugar de roupas desvestidas, né? Como Pedro tirou e se lançou. Eu quero o que Cristo quer para mim. Eu vou tirar as imagens que eu tenho a meu respeito. Eu vou tirar as camadas que eu tenho. Eu vou tirar os personagens. Vou tirar as fantasias. Vou tirar aquela coisa que eu faço uma aparênciazinha aqui para dizer que está tudo bem. Eu vou parar de ficar fingindo. A gente pregou sobre isso semana retrasada, né? Nós somos tudo fingido. O natural nós é fingir, abraçar, tudo bem, irmão? Não toca aqui não, que aqui se tocar... Vamos manter a distância. Vamos manter a distância. E isso aí impede a gente de desfrutar mais do Espírito. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito seja sobre todos. E vamos em paz, vamos nessa fé. Amém.